o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Um grande louvor que poderíamos continuar ouvindo por muito tempo. Um louvor que será cantado nos altos céus, junto com irmãos, com irmãs que já partiram, junto com as hostes celestiais. Nós poderemos juntos cantar hinos de louvores ao Senhor. Cânticos novos, cânticos que foram criados aqui na terra sob a inspiração do Espírito Santo. É um privilégio. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É muito bom viver sob os cuidados do Senhor. O Senhor, Ele nos concede a porção necessária de tudo. Ele não dá menos e não dá mais. E muitas vezes nós reclamamos e murmuramos porque nós queremos mais, mas Ele, como um Deus gracioso e poderoso e que cuida de nós, Ele nos dá tudo na medida certa, exceto o amor. O amor que, se Deus assim o permitir, nós estaremos tratando na semana que vem na Escola Bíblica Dominical. Ele dá numa medida incomparável. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua presença. Poderíamos estar em 1000 outros lugares, mas convencidos pelo Teu Espírito Santo, estamos aqui, unidos e reunidos, para louvar, para orar, para podermos ouvir a Tua santa e bendita palavra. Somos carentes da Tua palavra. Como a corça anseia pelas águas, assim temos sede da Tua palavra. Mesmo que muitas vezes nós relutemos,
e preferimos perder tempo com coisas temporais. Estamos aqui nesta noite, Pai, e queremos consagrar todo esse tempo ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco e nos instrua a sermos mais semelhantes a Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de paz. Em meio à paz, nós tomamos decisões corretas. Em meio à paz, o nosso organismo ele descansa. Noites de sono atribuladas, elas tiram a nossa paz. Confesso que tenho tido noites atribuladas. Quando você acorda depois de uma noite como essa, você demora um tempo para restaurar o seu ser. Terrores noturnos, cada vez mais, infelizmente, farão parte do nosso dia. Porque são dias maus, são dias de enfermidades, são dias em que o amor de muitos se esfria, em que as pessoas, como o apóstolo Paulo diz, ouvirão a palavra e como comichão nos ouvidos, procurarão outras verdades. Vi um texto de uma pessoa, amiga nossa dos Estados Unidos, que veio ministrar uma palestra outro dia, e aí eu coloquei em português, coloquei lá no Facebook, também no Instagram. No Instagram ainda não. Ele falava assim, que o cristianismo popular, ele é antibíblico. Ou melhor, o cristianismo popular é antibíblico. E o cristianismo bíblico, ele é impopular. E cada vez mais haverá diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem no Senhor. Eu tenho me alegrado em um aspecto específico com a nossa igreja, com algumas pessoas que têm mostrado o desejo de crescer. Pessoas que fizeram o discipulado e hoje querem refazer para poder afirmar conhecimentos. Pessoas que têm pedido para orar comigo nas manhãs, nas madrugadas. Têm me levado a despertar também. Porque se a gente não tiver alguma coisa nos sacudindo, nós nos acomodamos. Quão bom seria se mais pessoas viessem a mim, para que nós pudéssemos desenvolver alguma coisa. Eu lembro que lá em São Paulo, eu e Rosângela tínhamos um ministério que nós chamávamos de Madrugada com Deus, foi iniciado por mim, em que nós chegamos a ter mais de 100 pessoas, não era uma igreja tão grande assim, era uma igreja de mais ou menos 120 pessoas, mas chegamos a ter quase 100 pessoas orando às 4 horas da manhã. E nós procedemos desta maneira por mais de um ano. Foi um tempo de muitos testemunhos. Um tempo de crescimento espiritual. Eu lembro que eu era o que dava o start nas orações. E aí acabamos, pelo tamanho do grupo das pessoas, nós começamos a dividir em pequenos grupos. Talvez seja o fim, foi o fim, o início do fim. Porque as pessoas elas se desmotivam rapidamente quando elas não têm a visão ou o chamado. Mas eu lembro de uma das últimas vezes estar na praia, lá no final do ano, ainda com a minha família, passando lá num tempo de férias na praia. E eu acordei cedo e fui até a praia, e lá no meio da areia eu liguei para as pessoas e foi um tempo abençoado. Nós não vivemos tempos bons. Cabe a você despertar. Eu oro por você, para que você desperte em todas as áreas. Na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na dedicação
com as Escrituras, no serviço cristão, mas o que eu posso fazer é apenas falar e orar por você. Cabe a você buscar este mais do Senhor, como fazer as coisas, como proceder. Nós estamos nesta noite com o objetivo de conhecer um pouco mais a Deus e talvez apresentar a você mais um caminho. Não um caminho diferente, porque o único caminho é Jesus, mas uma nova ótica, para que você possa ler as Escrituras e você entender as Escrituras. Nós vamos meditar nesta noite no Salmo 123. Em nosso último encontro, na semana passada, nós estivemos meditando sobre o tema Quem deste modo procede. O que é um procedimento? Senão um modelo a ser seguido, para que no fim deste procedimento você alcance um objetivo que foi proposto. Não há procedimento sem objetivo. Manuais nos trazem procedimentos a serem seguidos para que haja um bom funcionamento dos objetos que você adquire. Você compra um aparelho de som, adquire uma televisão, um celular. Há um manual de como você proceder para que esse produto ele consiga ter uma vida útil mais longa. Receitas nos trazem procedimentos a serem seguidos para que uma enfermidade seja curada ou mesmo para que um alimento possa ser produzido corretamente. Receitas são procedimentos. Espiritualmente, nós temos procedimentos a seguir? Que procedimentos são esses? Será que são requisitos externos? Será que o Criador do universo ele está preocupado apenas com o seu exterior? O verso que ficou da semana passada é Salmos 15, que nós meditamos, versos 2 e 3, que diz: o que vive com integridade. Lembrando sempre que a pergunta era: quem subirá ao santo monte do Senhor? E o salmista responde no verso 2 e 3, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E no verso 4, no verso 5, existem mais procedimentos, e a resposta, a minha pergunta é se existem espiritualmente procedimentos a seguir, a resposta é sim. São procedimentos que não são maleáveis, mas eles são rígidos, e eles são para serem seguidos. Não há espaço para interpretação humana. Por isso que uma das minhas maiores preocupações dentro da meditação da palavra é que eu traga para você o que é realmente bíblico, procurando errar o menos possível e pedindo que Deus possa corrigir as minhas falhas e você possa ter um entendimento correto apesar daquele que vos fala. Não há espaço para a interpretação humana. Não há espaço para a temporalidade da minha vontade. Eu faço quando eu quero. Há ordenanças, há procedimentos. Nós temos falado com frequência dentro da área financeira, e não é porque eu mudei o foco do meu ministério, é porque as Escrituras elas têm me levado a isso. Pessoas que não conseguem acordar de manhã no único dia da semana para ouvir escola bíblica dominical, porque eu estou com soninho, porque eu estou cansadinho, por qualquer coisa que seja. Não há temporalidade da sua vontade. A ordenança é: domingo é dia do Senhor. Não é dia de enxelagem, não é dia de jogar futebol, não é dia de você se exaurir, é dia de servir ao Senhor. Não há espaço para alterações temporais e sociais. Eu não vou seguir esta ordenança, porque isso não reflete muito bem a minha cultura, o meu tempo. A palavra de Deus ela não se adapta à cultura. Tenho visto, estava vendo com a minha esposa, uma série indiana, em que os jovens eles vão a uma mulher, que é a casamenteira, para pedir mulheres dentro do perfil do que eles acreditam, sempre passando pelo crivo dos pais. Os pais, eles auxiliam, é um fator a mais.
E no final das contas, ninguém é obrigado a ficar ou casar como era anteriormente, mas há este elemento, o elemento de que os pais, eles têm uma opinião a dar. As Escrituras falam desta maneira. Foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó e muitos homens de Deus. E o que nós vemos hoje é que as pessoas, elas querem adequar as Escrituras, os procedimentos das Escrituras, à nossa vontade, à nossa cultura social, e isso não ocorre. Não ocorre. Há apenas procedimentos claros como se agradar a Deus ou não agradar a Deus. Não há meio termo. Apesar de vivermos numa sociedade infantil, as pessoas dentro das igrejas, elas são infantis, que não aceitam ser repreendidas, e que a menção da palavra pecado traz mal-estar. A resposta positiva a esses espaços que são esses nãos, em você dar abertura para a sua vontade, em vez do que as Escrituras falam, leva você para um caminho, chama-se inferno. Não é uma mensagem popular. As pessoas não querem ouvir de inferno, elas querem ouvir que está tudo certo. As pessoas estão falecendo, pessoas que estão afastadas do Evangelho, não vivem o Evangelho, mas quando é para haver um sepultamento, querem todas as honras cristãs. Cerimônias falsas, vazias. A palavra de Deus nos atrai a uma conformação à sua santa e bendita palavra. Ele sabe de nossa luta. Ele sabe das nossas dificuldades. E através de Jesus, que foi em tudo tentado, mas em nada transgrediu os mesmos procedimentos que eu e você passamos, nós temos alento da ajuda do doce Espírito Santo. É um desafio. Mais do que você ficar aceitando esses desafios aí de internet. Eu desafio, tira uma foto preto e branco, aí tira uma foto desse jeito. Mais do que isso, aceite o desafio de você ler as Escrituras. Será que se eu colocar na internet, vai pegar? Eu desafio você a ler o versículo bíblico? Provavelmente não. Mas o desafio de colocar uma fotinha preto e branco, todo mundo coloca. Porque eu sou linda, eu sou filhinha do rei. Isso não vale nada. Não muda nada. A palavra de hoje tem como título Nossa Esperança. Qual é a sua esperança? Será que a sua esperança ela está pautada numa carreira profissional? Num casamento? Em algum bem que você venha adquirir? Aonde está apoiada a sua esperança? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 123. Salmo 123. Diz assim a palavra de Deus. Salmos 123. A ti que habitas dos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sob modo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra e pedimos a ti que o Senhor nos abençoe. Só fale conosco, que o Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, que nós possamos, Pai, ouvir a tua voz, independente de mim como um vaso, de mim como um canal. Que o Senhor possa, Pai querido, também me capacitar.
Que eu não venha, Pai querido, a prejudicar o entendimento dos meus irmãos e irmãs, mas que tanto eu como eles, como aqueles que ouvem pela internet, possam, Pai querido, ser abençoados em nome de Jesus. A nossa esperança, a minha esperança, a sua esperança como cristãos, ela não se dá em coisas temporais ou materiais. A nossa esperança não tem que se basear na felicidade humana, terrena, apesar de eu querer que você seja uma pessoa feliz. A nossa esperança ela tem que se basear em algo muito maior. Esse breve salmo contém muitas semelhanças com o Salmo 120. Ambos começam com referência à fonte do socorro. E ambos falam da acusação dos vizinhos. Enquanto o Salmo 120, ele focaliza a capacidade de Deus em resgatar, este Salmo 123, ele se concentra na sua graça. A graça que você precisa. O salmista olha para além das coisas terrenas. Ele não olha para os montes, que como em outro salmo ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. No Salmo 120 ele já olha para o Senhor. O Senhor que está sentado no seu trono celestial. E o Senhor que apresenta as suas misericórdias sobre as nossas dores. Os fiéis oprimidos por uma tirania cruel da parte dos seus inimigos rogam a Deus que os liberte. Não tendo eles nenhuma outra fonte de esperança exceto a proteção de Deus. Falou muito comigo esse salmo, em especial pelo momento que eu estou vivendo. Talvez ele fale bastante com você, da mesma forma, de uma maneira diferente. A grande verdade é que Deus ele é o nosso alto refúgio. Apenas nele nós podemos confiar. Eu não consegui cantar o hino, o cântico, mas nele a gente pode confiar. O primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar nesta noite, a palavra ela não vai ser extensa. Salmo 123, verso 1 diz: A ti, que habitas nos céus, elevo os olhos. O Senhor, o salmista, ele está falando com alguém. Ele não está falando com um sacerdote, ele não está falando com um santo, ele está falando com Deus. Aqui é a atitude de reverência para com Deus. Ele olha para o Altíssimo. O salmista desconhecido vem em oração e ergue os olhos para o Senhor, como os crentes genuínos devem fazer. O que você deve fazer em momentos de luta e dificuldade? Primeiro, olhar para Deus. Já citei esse exemplo, mas é um exemplo que é real, que nós vivemos, que eu lembro que cerca de 1 ano e pouco atrás, o nosso irmão Cláudio, querido irmão Cláudio, ele passou mal, e ele me relata que naquele momento em que a nossa irmã Glenda começou a procurar o telefone para ligar para o SAMU, ele falou: antes de você ligar, ora comigo. Talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro, isso ficou gravado no meu coração. Porque o entendimento do Cláudio, como o entendimento que nós temos que ter, é que ele é a nossa esperança. Salmos 25, 15. Salmos 25, verso 15. Diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Imagina essa cena. Você olhando para cima. A probabilidade de você tropeçar é enorme. O salmista está fazendo uma figura para você entender. Que quando você está com seus olhos fitos no alto, mesmo as pedras de tropeço no seu caminho, elas são retiradas. É isso que o salmista está falando.
A diferença entre ele, salmista, como ser humano, e seu Deus, ela é enfatizada pelo reconhecimento de que o Senhor está entronizado nos céus, como o Criador Todo-Poderoso. Mas o escritor, o salmista, mesmo inspirado pelo Espírito Santo, ele é nada mais do que uma criança, e nada mais do que dependente. Entenda que você é dependente de Deus. A dependência de Deus, ela vem em muitos aspectos. Quando você depende só de Deus, a sua vida ela flui um modo tão tranquilo. Quando você depende de elementos à sua volta, parece que você anda engessado. Nosso Senhor Jesus nos ensina não só a dirigirmos a Deus como Pai, mas também a dizermos: Pai nosso que estais nos céus. Você tem que entender com quem você está lidando. Não é o mano, não é o brother, não é o chapa, não é o cara, mas é Pai nosso que estais nos céus. Jesus com isso ele está mostrando aonde Deus está, muito acima de todo e qualquer governo, principado, potestade ou pensamento humano. É em certa ocasião de quando foi escrito esse salmo, mas provavelmente os judeus estavam cativos na Babilônia, quando esse salmo foi escrito, ou então estavam passando por qualquer outro tipo de perseguição. Não importa. Seja como for, o Espírito Santo, por cuja inspiração o profeta entregou esse salmo ao povo, nos leva a recorrer a Deus sempre que os perversos perseguirem de forma injusta os fiéis e a igreja. Recorra a Deus no momento da infidelidade dos homens. Falava com uma pessoa ontem e eu dizia exatamente isso. Reduza a quantidade de pessoas com quem você comenta a sua vida. Não porque você é uma pessoa tímida, não porque você não quer compartilhar, mas porque essas pessoas elas não vão acrescentar em nada. Escolha uma pessoa ou poucas pessoas que possam realmente te ajudar no caminho certo a decidir. E fora essas pessoas, se coloque apenas na presença de Deus. Deus aqui é denominado como aquele que habita nos céus. Não somente para ensinar o seu povo a estimar o poder divino como ele merece, e ele merece. Como eu disse, nós temos que primeiramente reconhecer e entender com quem nós estamos lidando. Quando você estiver à beira do pecado, saiba com quem você está lidando, com o que você está infringindo. Quando nós estamos no telefone celular de uma maneira errada, no trânsito, enquanto nós dirigimos, e nós vimos algum guardinha de trânsito, a primeira coisa que nós fazemos é colocar. A gente não quer saber se a gente está falando com o pai, com a mãe, com o irmão, com o juiz, quem quer que seja, mas naquele momento aquela autoridade está lá e você a respeita. Respeite Deus. Respeite Deus no seu agir, nas suas reações, nas suas palavras, e mesmo no deixar de agir. Nós temos que estimar o poder divino como ele merece. Mas Jesus, mais do que isso, ele também quer que nós tenhamos a esperança de auxílio sobre a terra, em que, quando nós estivermos em condições desesperadoras, nós temos que nos lembrar do poder de Deus. Lembra da historinha que eu contei do irmão Cláudio? Quando a coisa pegar, lembre primeiro de Deus. Levanta o seu coração aos céus. Falei para você de temores noturnos, em que você tem sonhos, pesadelos, acordou, ora ao Senhor. Senhor, livra-me deste mal. Antes de dormir, Senhor, me livra dos terrores noturnos. Nós temos esquecido a prática da oração, em especial antes de dormir. Nós estamos cansados do nosso labor diário, e quando nós deitamos na nossa cama, após 2, 3 horas de televisão, nós não conseguimos ter fôlego nenhum mais para falar com o nosso Deus.
Assim, estas palavras parecem expressar um contraste entre o estado conturbado e confuso deste mundo e o reino dos céus, de onde Deus administra e governa de tal modo todas as coisas que sempre que lhe agrada, sempre que é da vontade dele, ele acalma as agitações do mundo, ele acalma o meu coração, ele acalma o seu coração, ele livra os desesperados, ele restaura a luz banindo as trevas e ergue os que estão humilhados e prostrados no chão, porque ele é Deus. Jó capítulo 5, versos de 8 a 11 diz: quanto a mim, eu buscaria Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Num texto lá do apóstolo Paulo ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes disso, ao invés disso, apresenta a Deus as suas necessidades com ações de graça, clamores. Jesus Cristo fala: o teu fardo está pesado, me entrega o teu fardo pesado e leva um fardo leve. Eu carrego o seu fardo. O profeta confirma isso ao usar o verbo elevar, o qual sugere que mesmo que todos os recursos do mundo falhem, devemos erguer nossos olhos para os céus. Abacuque capítulo 3, mesmo que falte a fruta na videira, mesmo que falte as vaquinhas no campo, mesmo que falte o leite dos animais, mesmo que falte, mesmo assim, eu confiarei em Deus. O profeta confirma isso ao usar o verbo elevar, o qual sugere que mesmo que todos os recursos do mundo falhem, devemos erguer os nossos olhos para os céus, onde Deus permanece imutavelmente o mesmo. Nesse tempo de confinamento, a gente olha pouco para o céu. Olhe para o céu. Olhe para a sua grandeza. Eu tenho, quando necessário, saído de casa. Não tenho feito isso com frequência, não. Eu tenho buscado preservar. Eu sei que alguns não têm esse privilégio, mas eu tenho. E às vezes eu saio e eu fico olhando assim, eu falo se o céu de Brasília, eu falo: Deus, como é que o Senhor conseguiu fazer um céu tão perfeito, sem nenhuma manchinha, sem nenhuma falha? Você olha e você não consegue perceber a diferença do azul. Às vezes aparece uma nuvem ou outra, mas o sol, um céu perfeito. Nós devemos erguer nossos olhos para os céus, onde Deus permanece imutavelmente o mesmo. A despeito da perversidade dos homens, Ele continua sendo Deus. Salmo 123, verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos, focados nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Até quando? Até quando esperar? Tem uma música secular. Até quando esperar? O salmista fala: até que Deus se compadeça de nós. Os olhos que subiram no verso 1, agora eles ficam fitos. Da mesma maneira que os servos olham para os seus senhores. Da mesma maneira que as servas olham para a sua senhora. Da mesma maneira, nós temos que proceder em relação a Deus. Em países orientais, o que não é o nosso caso, a atitude do indivíduo e comunidade crentes tem de ser, em países orientais, os servos eles são orientados por sinais das mãos. Isso acontece também quando a gente está numa lanchonete, a gente está em algum lugar, você olha para um vendedor, você olha para um garçom, você levanta a mão, às vezes você vai fazer assim a mãozinha, a minha filha acha engraçado quando eu faço isso, faz a mãozinha assim, ele já sabe que aquilo ali você está pedindo a conta, ou então você faz assim, você está querendo o cardápio, olha, eu estou querendo alguma coisa, você levanta um refrigerante e fala assim: eu quero mais um.
Em países orientais, os servos eles são orientados por sinais das mãos. Daí ser preciso que os servos estejam bem atentos aos desejos dos seus senhores. Que é o que o versículo está falando, esse versículo 2. De modo semelhante, a atitude do indivíduo e comunidade de crentes tem de ser sempre de expectativa em relação ao Senhor. E quando eu estava fazendo essa palavra, só me vinha à mente o povo de Israel no deserto. E eles só se moviam quando a coluna de nuvem se movia, ou a coluna de fogo se movia. Uma durante o dia, que protegia eles contra o calor, e o outro, a coluna de fogo à noite, que aquecia os homens na sua caminhada e iluminava o seu caminho. Deus não despreza o seu clamor. Salmo 102, 17. Abre aí, por gentileza. Salmos 102, verso 17. Atendeu. Verso 15. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra sua glória, porque o Senhor edificou Sião, apareceu na sua glória. Verso 17. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Deus, ele não faz assim, ó. Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração. E o que acontece é que ele responde com os filhos, com graça. Você clama a ele e no momento certo ele te derrama graça. Paulo sabia que Deus supriria todas as necessidades dos seus filhos segundo as suas graciosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem está falando isso? É Paulo? Não, é Deus. A inspiração, Paulo foi só um canal para dizer para você: não busque as coisas deste mundo. Busque as coisas atemporais. As coisas que são eternas. Porque as suas necessidades, Ele as vai suprir. E eu me envergonho ao ler um versículo como esse, porque o meu coração ele se turba. Eu me preocupo. Eu olho para as situações e eu me preocupo. Eu olho para a nossa igreja sem a ajuda financeira que a titia nos dava com o dízimo dela, e o meu coração ele se preocupa. Eu olho para a situação da minha família e o meu coração ele se preocupa. E o apóstolo Paulo ele fala assim: não se preocupe, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. E eu me envergonho. Eu choro na presença do Senhor de vergonha. Não tenha temor de fazer a mesma coisa. Reconheça o seu pecado perante o Senhor e peça o perdão a Ele. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. Esta comparação é muito apropriada ao presente caso. Implica que sem a proteção de Deus, os verdadeiros crentes não têm conforto. Estão completamente desprotegidos e expostos a todas as formas de erros, não possuem nenhuma força, nenhuma coragem para resistir. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Em resumo, implica que a segurança minha e sua depende totalmente do auxílio de Deus. Como na salvação. Você não tem condição nenhuma de escolher Deus. Você quer o desejo da sua carne. Você precisa de Deus. Sabemos quão vergonhosamente os servos eram tratados em tempos antigos. Não haviam direito a absolutamente nada. A escravidão, ela era cruel. As pessoas elas tinham direito a nada. Só deveres e obrigações.
Eles sabiam que não podiam mover sequer um medo para repelir os ultrajes. As pessoas, elas escarneciam dos escravos e dos servos. Sendo privados de todos os meios de defesa pessoal, a única coisa que lhes restava fazer era aquilo que o salmista declara aqui: buscar a proteção do seu Senhor. Apesar de o Senhor ter toda o direito dentro da cultura antiga, anterior, hoje ainda em algumas regiões, de fazer o que quer com seus escravos, a única coisa que aquelas pessoas podiam esperar é que o coração do seu Senhor se movesse em sua direção. A mesma explanação é aplicada no caso das servas. Tanto os servos como servas passavam por poucas e boas e não podiam falar nada. Mas não há razão porque devamos nos sentir envergonhados ou ofendidos se comparados a escravos. Você é escravo de Deus. Eu sou livre. Falei hoje pela manhã. Você é livre da força do pecado, mas você é escravo da vontade de Deus. Você se entregou a Ele, você é dele. Você é propriedade exclusiva dele. Você é cuidado, você é provido, você é guardado, mas você é propriedade dele. Ele faz o que ele quiser. Lembra de Jeremias o vaso? Quem é o vaso? Para dizer ao oleiro: por que me fizeste? Ele faz porque ele quer. Mas não há razão que devamos nos sentir envergonhados sendo comparados com escravos, contanto que Deus seja o nosso defensor e tome nossa vida sob a sua guarda. Deus nos desarma. Essa frase é pesada, é dura, e foi bem impactante para mim. Deus nos desarma intencionalmente. Ele tira o teu apoio. Falei para vocês hoje pela manhã que quando eu fui lá levar o kitzinho de aniversário para nossa irmã Diene, e aí eu vi ela abrir a porta lá sem a bengalinha dela, roxinha e tal. Eu falei: você tá metida, né, irmã? E ela deu risada. Eu tô um pouquinho melhor, pastor. Deus tira o nosso apoio intencionalmente. Não é ação do diabo. Ele tira. Você confia em algo mais do que em Deus? Ele tira. Deus nos desarma intencionalmente e nos despoja de todo o auxílio do mundo para que nós aprendamos a confiar em sua graça e possamos viver contentes apenas nele. Se o seu negócio começa a prosperar e você para de olhar para as coisas de Deus, Deus tira. Ele te faz passar aperto e não adianta você fazer campanha, não adianta você acender vela, porque você tem que voltar aonde você caiu, que nem Apocalipse fala, onde você deixou o primeiro amor, e voltar e corrigir para voltar a sua caminhada. E eu tenho visto isso na vida de muitas pessoas. Começa a prosperar, começa a ficar boa coisa. Não tenho tempo mais para ler, eu não tenho tempo mais para devocionar, não tenho tempo para nada, eu tenho que ganhar dinheiro. Agora é tempo de ganhar dinheiro. Que pena. Eu posso olhar e falar assim: Deus vai pôr a mão. E se ele não pôr a mão, é pior ainda, porque você não é filho. Gênesis 22:2 diz: acrescentou Deus, falando Deus a Abraão: toma teu filho, teu único filho, o filho da promessa, esse mesmo, Abraão, que eu te dei, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá, oferece ele ali em holocausto para mim, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão, amigo de Deus, começou a inclinar o seu coração para Isaque. Talvez ele tenha parado de encontrar o Senhor na viração do dia. As Escrituras não falam. Mas o coração de Abraão começou a se mover. E Deus falou assim: eu sei o que é melhor para o meu filho Abraão. Abraão, pega o seu filho, o filho da promessa, e mata ele. E eu fico imaginando Abraão, 1, 2, 3 dias de caminhada, com aquela amargura no coração. E ele mostrou, não para Deus, porque Deus conhecia o coração de Abraão, mas pôs o coração de Abraão no lugar que deveria ser. Aquela prova não foi para Deus. Aquela prova foi para mostrar para Abraão que Deus estava vendo que o coração dele estava se movendo a coisas temporais, e que, se necessário fosse, Deus iria arrancar. Esse salmo é uma súplica. Encontramos o clássico triângulo Deus,
os inimigos e o orante, ou aquele que ora. A motivação combina a condição de Deus como Senhor e a situação daquele que ora desprezado pelos poderosos. A confiança está implicada pelo gesto humilde de esperar. Eu não posso fazer nada. Os meus olhos estão fitos nas mãos do meu Senhor, porque eu não posso fazer nada. A situação está relativamente definida. Não é a perseguição de morte, nem a exploração, mas é a humilhação. Uma humilhação contínua. Uma situação que se repete, se repete, se repete. A humilhação repetida muitas vezes é mais dolorida do que a agressão física. O que fazer nessa situação em que você tem sido humilhado continuamente? Antigamente, era um crime de morte capital um criado portar uma arma, uma espada. E como eram expostos a todo tipo de injúria, seus senhores costumavam defendê-los quando alguém lhes fazia violência sem motivos. Não podemos duvidar que Deus, quando nos vê depositando exclusiva dependência em sua proteção e renunciando a toda confiança em nossos próprios recursos, nos encontrará como nosso defensor. Quando você abre mão de apoios e bengalas e começa a confiar nele, não é possível, porque as Escrituras nos garantem que quando você anda pelo vale da sombra da morte, ele te segura pela mão. Enquanto você tem apoios, ele deixa que você se apoie, para que você entenda, como Abraão, que você não depende dos recursos, você depende dele. E se for necessário, que os recursos eles sejam exauridos, para que você se renda e você fite os olhos na cruz, olhos no Senhor, até que ele se mova, assim irá acontecer. É certo que temos aqui a descrição de um período em que o povo de Deus foi reduzido a um estado de extrema necessidade e levado à beira do desespero. Você está no desespero? Está doendo demais? O que fazer nessa situação? A resposta vem no fim do verso 2. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Até quando esperar? Até que Deus se compadeça de você. A relação do orante, daquele que ora para com Deus, é de outra ordem. É de um servo humilde. Ele não faz exigências, porque ele não tem direito a nada. Você não tem direito a nada. Ele não apela a méritos adquiridos. Olha, Deus, eu fiz isso. Não, você não fez mais do que obrigação. E o que você fez de uma maneira básica. Não impõe prazos. Deus, eu te dou até esse dia para você resolver. E se você não fizer nada, eu vou pôr a mão. Não. Ele não impõe prazos. Mas sabe o que ele faz? Ele fica aguardando. Olhando para as mãos do seu Senhor. De Deus, nós podemos esperar misericórdia. E aquele que espera em Deus vai ser resgatado, vai ser restaurado. O que fazer? Aguardar em Deus seu certo e preciso auxílio. No momento certo, Ele vai agir. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar na Tua presença a nossa esperança. Nós precisamos do Senhor. Pessoas que ouvem esta palavra estão desesperadas. Pessoas precisam da Tua direção. E o que eu peço é que o Senhor mova os corações à espera em Ti. Que eles possam confiar na Sua doce, precisa e poderosa mão. Abençoa a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom Deus.